Olá, queridos. Boa tarde para todos vocês. A pedido aí dos meus queridos alunos, nós vamos iniciar um novo processo aí de lives, né? A solicitação foi para a gente falar um pouquinho de cada área da psicologia, que acho que é até para ajudar o pessoal a dar uma direcionada nos processos, né? Então, quem vai falar conosco hoje é o Eduardo, que é psicólogo. Tô chamando ele aqui. Eu vou. Né? Conte um pouquinho quem ele é, a história dele. E agradeço imensamente meus queridos alunos por me fazerem trabalhar tanto. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edu, tudo Tudo bem? bom? Tá. Tudo jóia. Edu, se você puder se apresentar para o pessoal e enquanto... Como vai funcionar, gente? Como as outras lives que vocês pediram. Eu vou colocando algumas questões que vocês mandaram para mim, à medida que o Eduardo for respondendo. Eu vou olhando os comentários aqui e trago para ele as questões e todos os comentários. E aí vocês fiquem livres. Edu, eu sou uma pessoa um pouco diferente. Eu falo que todo mundo é de frente com Gabi, né? Aquela coisa séria, travada. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu acho que tem que ser uma coisa leve e tal. Então Não, fique à somos vontade. dois. Tá. Bom, gente, eu estou vendo aqui o pessoal entrando também. Tem muito aluno meu aqui, tem aluno até da Uninove, o Lucas. Pô, obrigado por prestigiar, viu? Mas para quem não conhece, ou não me conhece, eu sou Eduardo. Eu sempre atuei em psicologia organizacional, né, que é o tema da nossa live de hoje, apesar de também ser psicólogo clínico e ser junguiano, foi uma coisa que sempre me acompanhou, e eu também estou vendo os alunos aí entrando, inclusive o pessoal que está se formando, e eu espero passar um pouco da minha experiência para vocês também, que são estudantes de psicologia, ou que são formandos, porque a psicologia organizacional foi muito importante na minha carreira, né? Eu comecei como estagiário ainda na faculdade, né? Então me formei em 90. Eu sempre fui dessa especialidade, né? Quando me formei, eu fiz uma pós-graduação em administração de recursos humanos e venho atuando até então. Eu atuei muito em consultoria, muito mais em consultorias do que em empresas. É uma experiência que eu já, dentro do contexto da live, eu já recomendo que os alunos de psicologia passem, porque em consultoria eu tive a oportunidade de ter contato com grandes empresas, né? Então, a integração, que foi uma consultoria que eu trabalhei, eu pude ter contato com a ABB, com Procter Gamble, com Bradesco, com Votorantim, né? Grandes empresas nacionais e multinacionais que, no geral, já têm uma cultura mais voltada para a psicologia organizacional, para bons recursos humanos, né? Para boas práticas de recursos humanos, gestão de pessoas. Então, foi uma coisa que me enriqueceu muito, né? E contribuiu muito para eu dar as aulas, né? Eu me especializei bastante nesse sentido, até que eu fui até convidado e dei aula durante muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, na modalidade online, tá? Como a gente tem passado aí por esse período de pandemia. A minha primeira experiência em EAD foi na FGV, e o processo seletivo era um curso, em que você tinha que ter um bom desempenho, tal, foi muito exigente, mas também foi muito importante, tá? E eu sou da linha de pensamento em psicologia organizacional que a gente não pode ficar só restrito às questões que são do recursos humanos ou dos subsistemas de RH, que é onde o psicólogo organizacional brasileiro geralmente é mais exigido, né? Principalmente nos processos de recrutamento e seleção, que é onde as empresas têm mais urgência, onde tem mais trabalho, né? E vai por aí, né? Então, espero aí que eu possa compartilhar um pouco dessa experiência aí, que já passa dos 20 anos na psicologia, dando aula, né, para ver se é o que a gente consegue aí, não só ajudar os alunos de psicologia,
mas também que a gente consiga dar um pouco de informação para o pessoal. Então, até ia comentar, eu achei legal, só ler o comentário do Lucas, eu te falo. Meu primeiro emprego foi em RH de uma multinacional, meu primeiro contato com o mercado de trabalho. Me apaixonei e segui nas graduações nessa área, foi o que me levou a escolher psicologia. E é bom que é multinacional, né? São outras práticas, são diferentes. E acho que você falou da questão de consultoria, eu fiz estágio também em consultoria. A consultoria, ela te dá uma riqueza que é de ampliar o leque, né? De você compreender diferentes culturas, ao invés de você ficar em uma empresa somente, né? A consultoria te faz ser um pouco mais flexível, mais adaptável, porque você tem outras culturas para lidar, você tem processos diferentes de cada empresa para lidar, e eu acho que isso, não sei se eu posso usar essa palavra, mas nos molda melhor, digamos assim, né? Nos faz pelo menos ser um pouco mais flexíveis, mais adaptáveis às culturas que vêm aí. A melhor formação que eu acho, né, nessa área é justamente trabalhar, é a consultoria, porque principalmente quando você lida com empresas, você não pode ficar muito preso à teoria, você precisa bastante da prática, né? E como você está dentro da consultoria, você está num ambiente de trabalho em que as pessoas valorizam o tipo de trabalho que você está realizando, né? E a consultoria, ela lida com o cliente externo. Então, o cliente externo, ele pagou pelo serviço, ou seja, ele valoriza aquilo lá. Não é aquela coisa cultural imposta na empresa em que você vai ter que ir lá falar com o gerente da área para ver se você consegue fazer com que ele faça o perfil do profissional que ele quer contratar, ou que ele participe do processo seletivo, ou que ele faça avaliação de desempenho, né? Isso é um trabalho extremamente estafante para o psicólogo, porque ele não consegue colaboração dentro da empresa, né? Porque na consultoria, como é um serviço contratado, à parte, eu acho que tem uma valorização maior, né? E aí a empresa cliente, a empresa contratante, ela também exerce uma expressão lá dentro que, olha, nós estamos contratando, nós estamos pagando, vocês façam o favor de usar e usar bem esse tipo de serviço. Adorei! Mas é verdade, eu acho que aqui esse tipo de comunicação que a gente tem é justamente para trazer a questão da realidade, né? E eu estou muito feliz que o Lucas tenha seguido aí na área e foi para a psicologia. Eu acho que é bem por aí mesmo. Hoje a gente tem os cursos, né, de recursos humanos de curta duração, 2 anos. Eu acho que é muito legal para quem quer se inserir nessa área, né, para quem quer entrar. Mas eu acho que a psicologia acaba sendo quase que uma pós-graduação para quem fez o tecnológico em RH de 2 anos. Né? E aí eu acho que fica um profissional bem, o currículo cria mais peso. Né? Se ele tem essa formação em RH e em psicologia, acho que o Lucas teve um bom raciocínio. Né? Ainda mais se ele se apaixonou pela área, então eu acho que ele está dentro de um contexto muito legal. E ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, muitas vezes a gente vive, e você sabe disso, né, Sara, um pouco da desvalorização do trabalho do psicólogo dentro das organizações. Né? E eu acho que isso é uma coisa que tem uma tendência muito a diminuir. Eu tenho falado muito com os alunos, principalmente do 10º semestre, porque hoje as empresas que mandam no mercado são as empresas de tecnologia. São as que mais crescem, são as que mais têm valorização de marca, né? A gente tem o exemplo da Amazon e da Google, que já passaram $1 trilhão de valor. E uma coisa que as pessoas não prestam atenção é que as empresas de tecnologia são jovens. São empresas que surgiram no final dos anos 90 ou já no século 21. Né? São empresas millennials. Então elas já vêm com essa cultura mais jovem e mais humanizada. Né? Então, eu acho que são empresas que, até por serem de tecnologia, entendem que a tecnologia em si não resolve tudo. As empresas tradicionais que a gente conhece, às vezes são empresas que têm 50, 60, 100 anos de mercado, se não são empresas que se atualizam em matéria de cultura, né, elas ainda não têm muito essa percepção. Elas acham que a tecnologia e as inovações resolvem tudo. Né? Mas a gente está chegando num momento de esgotamento de conhecimento. Né? A própria tecnologia, ela democratizou tanto o conhecimento e tornou uma coisa tão acessível, né? A gente ir no Google e conseguir colher uma informação, que a gente está começando a ser muito mais exigido em matéria de competências. Né?
Então, não adianta mais você ter os saberes que todo mundo tem. Você tem que começar a criar diferenciais e um perfil empreendedor. Porque a empresa de tecnologia vive de empreendimento, de inovação, de novidade, de criatividade. E a máquina, a tecnologia, ela ainda não inova, ela ainda não cria. Então, são empresas que já entendem que dependem muito do material humano para se manterem competitivas e se manterem saudáveis, né? E já entende, eu acho, que essas abordagens mais modernas de RH, que é importante você gerar satisfação no trabalho, que é importante você gerar um ambiente positivo, motivacional, né? Então, por isso que as pessoas ficam tão encantadas quando elas entram em contato com a Google, com a Microsoft, quando vê aquele ambiente de trabalho maravilhoso, porque eles já entendem que isso é investimento, que isso vai virar lucro para eles, né? Então, eu espero que as coisas caminhem por aí, né? Pelo menos a gente está trabalhando para isso. Até pegando o seu gancho de empresas de tecnologia, dessas mudanças que a gente está tendo, acho que elas cresceram mais ainda agora, né? No momento que nós estamos vivendo, é inegável os benefícios que a tecnologia traz desde sempre, mas agora a sociedade nunca foi tão dependente dos processos tecnológicos, né? E aí, pensando nessa questão da pandemia e tal, qual a diferença que você vê? O que mudou na atuação do psicólogo nas diferentes áreas que ele atua aí dentro das organizações, pensando no processo pandemia? O que é necessário agora? Quais são as novas competências? Ou o que você vê que é mais cobrado desse profissional? Ou o que esse profissional deveria estar fazendo nesse momento? Eu acho que assim, numa questão mais imediata, né, são as orientações para o home office, né, os cuidados com o estresse, a mesma coisa que a gente faria no ambiente corporativo ou organizacional, mas dentro de casa, né, trazendo essa adaptação da realidade, né. Então, muita gente que eu tenho falado, até pacientes, gente da área clínica, que eu vejo acontecer muito o seguinte: a pessoa ela acorda de manhã, acho que a gente até já discutiu sobre isso, né? A gente acorda de manhã, sei lá, 6, 7, 8 da manhã, e aí você começa a trabalhar, né? E como você não tem nenhum elemento externo, só você trabalhando muitas vezes, né? Claro, tem pessoas que têm filhos, tem outras demandas de dentro de casa, né? O que eu acho que torna ainda mais exigente. Mas há uma tendência da pessoa ir trabalhar direto. Da pessoa se tocar, poxa, são 2 horas da tarde, eu não almocei. Eu comecei a trabalhar às 8 e não parei. E trabalhando, a gente que é professor e dá aula à noite, eu já me peguei eu me peguei em dias que eu comecei a trabalhar 8 horas e fui parar às 11. E assim, sem me dar conta que eu trabalhei o dia inteiro, né? Então, o home office, eu acho que foi uma ideia que eu sempre vendi, desde que eu comecei a dar aula, né? O home office, para quem não sabe, para quem não foi meu aluno, ele surgiu numa situação de terremoto em Los Angeles. As pessoas não podiam sair para trabalhar por causa que tinha risco de terremoto, né? Que já tinha tido então a orientação era as pessoas ficarem onde elas estavam, então não era para ir ao trabalho, não era para tomar ônibus, não era para tomar trem, né? Então, o que as pessoas fizeram? Começaram a produzir de casa. Pô, não tem que fazer meu trabalho andar. Então, o que eu vou fazer? Pegava o computador pessoal, pegava o telefone e trabalhava para manter as coisas em dia. Aí se tocaram de que a gente podia trabalhar de casa e que isso reduziria muitos custos para a empresa em matéria de infraestrutura e, ao mesmo tempo, daria mais qualidade de vida para o colaborador. Então, uma pessoa em São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, para quem é paulistano como eu, sabe como é que é o trânsito, sabe como é que é o transporte público, né? Tem gente que passa, às vezes, mais tempo no transporte público do que no próprio trabalho, né? E eu já vi muita gente se queixar. Para mim, o que cansa não é o trabalho. Para mim, o que cansa é o trânsito, né? Então, quando você trabalha de casa e você não tem deslocamentos, você não tem perda de tempo, você não tem custo de gasolina, transporte, a tua qualidade de vida ela pode aumentar muito. Você vira mais senhor de si mesmo, dentro da tua própria agenda, do teu direcionamento. Então, eu acho que a gente tem que treinar as pessoas dentro dessa nova cultura. Como é que as pessoas vão passar a trabalhar no home office? E aí a gente tem variações, né? Porque eu estou trazendo aqui uma coisa para quem trabalha sozinho. E quem tem filho pequeno, né? E quem tem família. O marido também, essa altura do campeonato, né?
século XXI, 2020, está na hora do cara se virar também, né? Gente, então, tá vendo? Eu acho que são mudanças culturais também que vão ter que acontecer, né? Eu já vi gente aí se queixando bastante, pô, não para de lavar louça, pai de família, vamos dizer assim, né? Pô, mas quanta louça, não para de vir louça. Lógico, né? A pessoa está o dia inteiro dentro de casa, cozinhando dentro de casa, né? A louça realmente parece que ela dá cria dentro da pia, né? Então, Não, e que bom que ele está ajudando nos afazeres domésticos, né? Porque provavelmente tem gente que não imaginava quanto serviço tinha dentro de casa. pois é, então, tá vendo? Eu acho que isso vai trazer muitas mudanças de cultura, né? De estilo de trabalho, de treinamento de trabalho, de preparo. Eu acho que as competências, eu acho que elas passam muito, você perguntou, né? Eu acho que passa muito mais pela questão das competências humanas do que técnicas trabalhar em casa. Porque, por exemplo, a autodisciplina. A gente, como professor, a gente passou por essa questão da pandemia, né, de ter que passar da aula online, né, e eu tenho experiência no EAD há 20 anos. Eu comecei com essa consultoria que eu comentei com você, eu trabalhava em e-learning, basicamente, né, eu ia no cliente, a gente fazia o briefing, né, das necessidades que ele queria, por exemplo, eu quero transformar, o caso da BB, por exemplo, eles queriam a integração online. Eu acho que naquela época era CD-ROM. Por quê? Porque, primeiro, porque a empresa era enorme, ficava lá na Rua dos Autonomistas em Osasco, para quem conhece, que é uma zona industrial muito grande, era uma coisa enorme fazer integração. E você sabe que essas multinacionais gigantes, do tamanho do mastodonte, o cara tem 1000 benefícios, o cara tem 1000 coisas, tem manual de ética. Então a menina, ela me deu, juro por Deus, um caderno desse tamanho, né? Me deu vontade de trabalhar lá quando eu vi a parte dos benefícios. Era um capítulo assim, ó, só de benefício. Eu falei, Você já aceitei. então a ideia era digitalizar aquilo e fazer com que o funcionário ele tivesse um material de consulta e uma barrinha de progresso ali que completasse a integração dele como colaborador. Era uma iniciativa mais barata para a organização e para manter o padrão de qualidade de uma empresa gigante, uma multinacional do tamanho da ABB, né? Que, para quem não conhece, a ABB ela produz material industrial para as indústrias. Então, por exemplo, uma coisa que a ABB produz é uma coisa chamada árvore de Natal, que é uma broca monstruosa para perfurar petróleo no fundo do oceano. Então, eles produzem esse tipo de material, eles produzem para as outras indústrias, né? Então, são experiências assim que a gente vê que a gente tem que ter uma mudança aí de cultura, né? de coisas, assim, de competências, né? Então, por causa da autodisciplina, porque, como eu tenho também ter organização de agenda, eu não ser o meu próprio causador de estresse, né? Eu acho que nosso trabalho de competências, você descobrir e treinar as novas competências dessa situação no home office. Já está todo mundo falando do novo normal, né? Eu acho que quando as empresas realmente se tocarem que as pessoas produzem bem em casa e o quanto isso representa de baixo custo, de diminuição de custo, eu acho que a tendência vai ser aumentar. Essa era outra pergunta que eu queria te fazer. A gente até conversou fora disso, né? Que eu te falei, nossa, eu tô amando o home, como que eu vou voltar a trabalhar? Você acha que o home, ele tem muito a ver também com questão de personalidade da pessoa, com a estrutura do país? Será que a gente tem condições da nossa sociedade de sustentar um trabalho home que seja saudável para os dois lados? Ou seja, que traga realmente o resultado que a empresa precisa, mas também sem fazer com que a gente entre nesse ritmo de preciso produzir, ou eu vou enlouquecer que eu estou dentro de casa. Você acha que tem muito a ver essa questão de quem eu sou e também quais são as estruturas sociais que eu tenho para isso? Eu acho sim. É o que a gente fala de aluno, né? Por exemplo, eu não consigo me adaptar a EAD. Eu não consigo estudar no EAD. Eu não gosto da tela, eu não gosto do estilo, ou eu não tenho autodisciplina para fazer. Né? Mas eu acho isso tudo muito contestável. É como atendimento psicoterápico online. Tá? Mas é a mesma coisa. Tem relatos, tem estudos em que o paciente se sente como se ele estivesse na sala do analista. Discurso do pessoa, não sou eu que estou falando, foi a pessoa entrevistada no estudo que falou. Eu me sinto como se eu estivesse na sala do analista. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam quebrar alguns paradigmas.
Porque, assim, tudo bem, eu tenho que ter um trabalho interno forte para me adaptar, de repente, a esse estilo de vida? Sim. Mas, poxa, eu acho que tudo tem um aspecto motivacional, motivador, né? Então, por Uhum. exemplo, o tempo que a gente economiza em deslocamento, em transporte, eu posso produzir e ainda vai sobrar, porque é o que eu falo. Então, a pessoa então ela conseguiu produzir mais do que ela queria, então ela pode ser mais proativa, por exemplo. Que é uma coisa que eu tenho dado de recomendação até para paciente. Seja o mais proativo possível. Bom, então, eu cheguei na segunda-feira, eu trabalhei muito, muito, mas a minha terça, a minha quarta, a minha quinta, elas já estão mais aliviadas. Então, não vou precisar trabalhar 8 horas na terça, na quarta, na quinta, meu trabalho está sempre adiantado. Então, Uhum. eu acho que à medida que as pessoas vão percebendo as vantagens que elas podem obter por estarem, porque a gente, o grande barato disso, e aí até misturando um pouquinho com a clínica, é a questão do controle. Quando na clínica a gente vive dizendo, abra mão do controle, abra mão do controle, você não tem controle sobre as coisas, sobre as pessoas, tal, né? E pela primeira vez na vida, ou pela primeira vez na história, a gente vai ter o controle da própria agenda de trabalho, de nós mesmos. Então, poxa, toda essa Verdade. exigência de controle que a gente tem em relação às coisas, a gente vai poder ter. Né? Vai acabar, por exemplo, aquela fonte de conflituosa. Eu passo isso muito para os alunos. Né? Por que a gente entra tanto em conflito no trabalho? Né? E aí eu faço até um paralelo com eles, Sara, tipo assim, por que o trabalho em grupo de faculdade sempre dá altos paus, sempre dá muita briga? Né? É por causa do vínculo de dependência. Eu estou sempre na dependência do outro. Tá? Então, a gente é do mesmo grupo de faculdade do professora Tânia, que está aqui assistindo a gente. Uhum. Obrigado, Tânia. A gente tem que fazer trabalho para a Tânia. Se eu não confio no teu trabalho, eu estou ferrado, porque eu dependo de você. Se você não trabalhar bem e a nossa nota cair, a minha nota cai junto. Não é só da Sara que vai cair. Né? E no Uhum. trabalho, quantas vezes a gente não se estressou, não teve problemas, porque o trabalho não consegue andar, porque a gente de outras que não fazem bem o trabalho, que não são competentes para realizá-lo. Isso quando o chefe, através da sua atuação, também não atrapalha, ou por negligência, ou porque ele não faz, ou porque ele não se interessa, e aí o trabalho da própria equipe dele não anda. E as pessoas experimentam um sentimento de irritação profundo com isso. Porque nós temos dentro de nós que o trabalho é para gerar o quê? Independência financeira, econômica, Mas a grande verdade é que o trabalho é sempre uma relação de dependência, ainda que você seja o dono da empresa. Você depende dos colaboradores para a empresa funcionar. Você depende de ter clientes satisfeitos para continuar sobrevivendo no mercado. Só que a nossa gana de independência é tão grande que quando a gente entra em conflito com isso, a gente briga, a gente se irrita profundamente. Então, eu digo que boa parte dos conflitos de trabalho se dão por esse vínculo de dependência. Talvez o home office, pelo menos em algumas circunstâncias, ele consiga quebrar esse vínculo. Porque a gente vai começar a se habituar com uma cultura de que, bom, meu colaborador ele trabalha em equipe à distância, mas ele tem que produzir sozinho na casa dele. Então, acho que a gente vai ter mais liberdade de atuação. Tem muitos estudos de psicologia organizacional que falam que boa parte dos aspectos motivacionais e de satisfação no trabalho está da pessoa poder sentir que ela tem poder de decisão em relação àquilo que ela realiza. Uhum. Então, poxa, eu acho que o home office ele vai dar muito disso e, ao mesmo tempo, vai cobrar esse tipo de competência, que é uma competência humana. Então, tomada de decisão, que tem muita gente que tem dificuldade, Uhum. autodisciplina, proatividade. Eu acho que as grandes competências do home office vão ser as competências humanas. Eu acho muito, tem várias coisas que você trouxe aí que eu acho interessante. Primeiro, mandar um beijo para a Tânia e para o Fábio, que eu vi que eles estão online. Amo muito. Valeu, Fábio, um abraço. O Lucas até mandou aqui, gente, tá igual a live dos amigos. Professor Eduardo, Fábio, Tânia e a Sara juntos. A gente só não canta, Lucas, mas a gente está produzindo aí para vocês. Eu acho que algumas coisas são interessantes. Primeiro, isso da gente realmente se propor a compreender isso que é novo, né? Nós somos muito acostumados a ficar na zona de conforto.
Então, qualquer coisa que venha para quebrar isso causa irritabilidade, causa mal-estar, causa desconforto. E a pandemia, óbvio que é uma situação ruim, mas ela nos obrigou a sair deste lugar, né? A gente não tinha escolha, a gente teve que mudar tudo, mudar a rotina, mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de ver o mundo. Na minha opinião, inclusive até a relação conosco mesmo, ela teve que ser alterada e até para ser uma relação de melhoria, de ser uma pessoa que está evoluindo, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar, que às vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho, nos nossos critérios, nos nossos valores, que a gente não se abre a isso que é novo, que a gente não se abre a coisas que são... Ontem até eu estava discutindo uma coisa muito diferente, gente, desculpa, mas estava discutindo uma questão sobre relacionamento. E aí eu brinquei, falei assim, na verdade, eu acho que eu vou virar homoafetivo mesmo. Porque quem melhor para me entender do que outra mulher? E aí a minha amiga falou assim, não, mas já parou para pensar? Você vai olhar para a mulher e vai falar, nossa, como eu quero ela. Não vai ser assim, tipo, não era para ser um homem? E eu falei, gente, mas é porque a gente tem essa cabeça de que eu quero estar com um homem. Então, eu não admito pensar estar com uma mulher. Eu acho que tudo é um exemplo esdrúxulo, mas acho que tudo na nossa vida é isso. A gente tem uma concepção e uma percepção daquela situação que não faz com que a gente admita outras formas de vê-la, outras formas de interagir, de estar ali. E o home, ele permite muitas coisas bacanas, como você falou. É isso de, então eu não vou perder tempo, por exemplo, no trânsito, eu vou ter menos atrito nas minhas relações, talvez até melhore, que você vai passar no site, tô com saudade, nossa, eu queria estar com você e tudo mais. Óbvio que, pensando que a gente precisa de empresas e pessoas que também valorizem não só a questão da tecnologia, do avanço, de vamos diminuir custos, mas também entendam que existe um capital humano que precisa ser motivado, investido e incentivado, né? Eu acho que o grande problema, se também se for assim, na nossa realidade, né, é que no Brasil ainda existe muito trabalho operacional. O que é o grande problema da pandemia, né, que é geralmente a pessoa do quê? De baixa renda. Então, realmente é complicado, né? O ideal é ficar em casa e respeitar a quarentena, óbvio que sim, né? Mas é muito difícil você virar para uma pessoa assim, não vai trabalhar e não ganha dinheiro. É difícil segurar. Então, é uma realidade que se impõe realmente no Brasil, que eu acho muito difícil. Mas a gente tem que reduzir, sem dúvida, o trabalho operacional via educação, que é outro problema. Aí é assunto para outra live, né? Mas o ideal é justamente isso, né? As pessoas poderem estar mais bem informadas, né? Mais bem qualificadas, e a gente ir gradativamente abandonando o trabalho operacional. Como a gente vê nos países, né, já super desenvolvidos, esses países têm um IDH muito alto, como o Canadá, a Itália, a Nova Zelândia, né, os países nórdicos, né? Teve que trabalho operacional é uma coisa que praticamente não existe mais, né? E, então, Japão, né? Enfim, já está tudo muito também informatizado, muito tecnológico, né? Para suprir, né? Um exemplo que eu sempre dou em aula também, a gente tem aí, por exemplo, um exemplo de uma montadora de automóveis que funciona com 6 engenheiros. Né? Vai pegar a folha de pagamento de uma metalúrgica, como é alto, porque o metalúrgico ele tem bom salário, ele tem sindicato forte, né? Então, a folha de pagamento, sei lá, de uma Volkswagen, de uma GM, é um negócio muito caro, né? Imagina você reduzir a folha de pagamento para 6 engenheiros. É um corte de custo absurdo. Agora, o que você faz com a massa populacional que você mandou para o olho da rua? Justamente. E que só sabe ser metalúrgico. Entendeu? Então, no Brasil as coisas vão ter que ser mais graduais, mais gradativas, né? Com mais calma, mas tem que acontecer. Né? Poxa, ainda que seja um trabalho simples, Sara, sei lá, a pessoa trabalha o dia inteiro com o computador e com o telefone. O dia inteiro. Qual o motivo da pessoa que mora lá no extremo leste de São Paulo, lá na Penha, em São Mateus, ter que ir até a Avenida Paulista para trabalhar? Uhum. Poxa,
Para quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando, que é se deslocar de São Mateus até Paulista. Você pode botar 2, 3 horas aí tranquilo para chegar. Com o trânsito maluco de São Paulo, se conseguir fazer esse tempo, às vezes pode ser até rápido. Então, eu acho que quando a gente tiver esse entendimento, aí a coisa vai embora. Já tem telemarketing rolando dentro de casa. A pessoa fica Não, fazendo eu vou te telemarketing dentro dar de casa. um exemplo de uma pessoa que eu atendo, que é uma pessoa que trabalha na recepção, como você falou, atende telefone. E agora, na pandemia, ela teve aumento, porque agora os chefes reconheceram o quanto o trabalho dela é fundamental e importante para a empresa. Então, assim, o que ela teve de reconhecimento, claro que é uma pessoa que se dedica muito, que estuda, que busca sempre curso de aprimoramento e aperfeiçoamento em contato com o público, porque é algo que a pessoa gosta. E aí a pessoa estava super feliz, tipo, que alguma coisa boa a pandemia tinha feito, que era a empresa reconhecer que o trabalho dela é extremamente importante, nesse home fez total diferença, porque conseguiu organizar os clientes e com quem cada cliente conseguiria falar e trouxe os resultados que os clientes queriam. Eu acho que isso é uma outra questão quando você fala de competência, porque às vezes a gente olha e fala assim, mas é fácil trabalhar lá na Google, né, no Facebook, que tem tantos benefícios, tantas coisas e tal, mas o que eu estou fazendo enquanto trabalhador para poder chegar nesse lugar, né? Porque é fácil eu apontar o dedo para a empresa, que a empresa não faz isso, a empresa não faz aquilo, a empresa não fornece tal coisa, mas o que eu estou fazendo para poder desenvolver e para poder evoluir? Porque talvez apontar o dedo para a empresa me deixe muito mais na minha zona de conforto de, então não vou fazer nada, então não vou desenvolver outras competências, outras habilidades, porque está tudo bem para a empresa como está. E aí eu acho que também a gente perde o direito de falar alguma coisa, porque se eu não estou fazendo nada para mudar a realidade, eu também perco, na minha opinião, a razão de também criticar a realidade que me é colocada, entende? Eu também acho. E eu acho que o profissional brasileiro ele tem muito pouca iniciativa em relação a isso. E aí entra justamente a questão da autodisciplina. Se o mercado não força, se o mercado não empurra a pessoa para estudar, ela não vai. E olha que tem gente que mesmo com essa pressão toda, que você falou, se acomoda ali no trabalho operacional, se acomoda num salário baixo, né? Não quer crescimento, não quer dizer, a pessoa se contenta com pouco. Eu não vejo outra forma de tratar como isso, né? Enquanto que a gente tem que ter essa gana de crescer, de se desenvolver, né? E assim, eu tenho recomendado, às vezes até para paciente, vai para fora se for o caso. É verdade, porque assim, lá tem demanda. Não, concordo. Lá tem demanda. Países com alto grau de desenvolvimento, eles têm uma deficiência no curso superior. Como a Austrália e Canadá, por exemplo, são países que têm esse tipo de deficiência. Por quê? Porque a qualidade de vida é tão alta, né, o IDH é tão alto, que eu não preciso realmente fazer faculdade. A faculdade é super caro lá, né? Quer dizer, aí o cara, sei lá, trabalha de garçom, de motorista, o cara vive bem, o cara, sei lá, presta serviço, é vidraceiro, ou tem um pequeno negócio, né? Não tem essa burocracia e essas crises econômicas que tem no Brasil, então as pessoas conseguem prosperar sem fazer faculdade, né? Claro, o cara não vai ficar rico sendo motorista de ônibus, por exemplo, mas ele não vai ter que fazer sorteio no final do mês para sortear a conta que ele vai pagar, como a gente sabe que acontece no Brasil, né? As pessoas se apertam, elas não conseguem pagar todas as contas, né? Então isso desestimula o curso superior lá. E eles vão aonde? Eles vão no exterior tentar puxar profissionais para suprir vagas, para suprir espaço, né? Então, como no Brasil a gente tem um crescimento vertiginoso para o superior, talvez não da maneira ideal, né? Mas isso também é outro parâmetro de discussão, mas a gente vem crescendo, né? Vem aumentando o número de pessoas formadas, então a gente acaba sendo, de certa forma, um fornecedor de mão de obra para lá. Então, às vezes eu falo, principalmente o aluno que é novo, eu falo, vai fazer um intercâmbio, né? Tem intercâmbio que tem estudo e trabalho, né? Então, passa um tempo, agora tem uma moda lá, é só para mulheres, elas trabalham de babá, tem um período de estudo, mora em casa de família, e vai estudando, vai ganhando um saláriozinho e vai ganhando experiência internacional. A própria experiência internacional também é bagagem profissional para a pessoa.
Ah, mas eu só trabalhei de babá. Não importa, você teve uma experiência fora do país, né? Você traz outras culturas, outras ideias, e mesmo o trabalho lá de babá, ou qualquer outro trabalho operacional em que você tenha realizado, isso também conta. Né? As pessoas também não entendem que, principalmente em começo de carreira, esse tipo de trabalho é muito importante. Durante muito tempo, o mercado valorizou altamente o jovem profissional que tinha passado pelo McDonald's. As pessoas às vezes têm vergonha de dizer que trabalharam no McDonald's. Né? Então, a pessoa está com 18, 20, 25 anos, né, super nova, e ela tem experiência no Mac, o que a gente entende? Com a pessoa tem garra, tem vontade de trabalhar, sabe que é hierarquia, sabe que é disciplina, né? Então, a pessoa, essa bagagem também acaba sendo valorizada. Eu acho que o jovem ele não percebe esse outro lado. Ele pensa na bagagem técnica, mas você morar fora exige muito de você enquanto ser humano. Você perde a sua rede de apoio, você está longe da sua família. Então, isso faz com que você tenha que desenvolver habilidades de vida mesmo, que são essenciais. E que depois isso desdobra no trabalho de forma muito positiva. Pois é, concordo inteiramente. Essa experiência de vida conta. Eu, pelo menos, lá no final dos anos 90, quando eu estava ali me formando, já tinha muito disso. Se você tiver experiência internacional, coloca no currículo, valoriza, tal. Até porque a pessoa ela volta mais culta. E isso é uma coisa que precisa mudar no Brasil mesmo. As pessoas precisam entender que cultura é ferramental de trabalho. Quanto mais culta a pessoa, melhor ela se adapta aos ambientes, às culturas diferentes, né? Ela consegue ter mais recursos, mais ideias, né? Porque ela tem um cardápio maior de experiências para extrair alguma coisa para poder atuar no momento presente, né? Então, acho que a coisa vai muito por aí. Né? O pessoal está super se identificando aqui, que você falou. Experiência em fast food, igual disciplina, é um ótimo começo. Teve gente que colocou que no meu emprego eu saía de Suzano e gastava 3 horas para chegar. O pessoal está super identificando aí com os processos. Pois é. Eu queria mandar também um beijo para Marisa, que está mandando bênçãos e luz aqui para mim. Obrigado, Marisa. Obrigado por prestigiar, viu? Saudades aí do pessoal do GOAC. Imagina, 3 horas. Tem muita gente que mora aqui em Mogi, Suzano, na região do Alto Tietê, e vai trabalhar em São Paulo. Todos os dias. Né? Ou então fica esse desgaste de 3 horas para ir, 3 horas para voltar, ou você tem que se desdobrar para conseguir dar conta de pagar um combustível absurdo, que carro no Brasil a gente sabe que é uma pessoa que se sustenta, né? Verdade, é outra família. Um carro, ele tem o custo de uma pessoa. Se você contar seguro, combustível, impostos, manutenção, é uma pessoa que você está sustentando. Então, a pessoa, às vezes, ela paga São Paulo de carro, ela vai pagar para trabalhar. A gente falou um pouquinho dessa questão da produção, de às vezes você fazer demais. Eu tenho visto uma onda que eu concordo em parte, que é essa onda agora da pandemia do reinvente, aprenda outras habilidades, né? Mas, na minha opinião, existe um excesso aí. Um excesso de talvez você se ocupar para não sentir tanta ansiedade, se ocupar para não entrar tanto em contato com tudo isso que a pandemia está mobilizando em você enquanto ser humano, se ocupar talvez até para não entrar em contato com as pessoas que moram com você, porque talvez antes o contato era só bom dia, boa noite, agora você é obrigado a estar com essas pessoas, a realmente ter um contato minimamente harmonioso, né, para que se suporte estar ali. Como que você vê esse incentivo a vamos produzir, vamos fazer curso, como que você vê isso em pandemia, especificamente nesse momento? Eu acho que o momento é bem esse mesmo. Eu acho que o momento é, inclusive, de traçar planos, de planejar. Até com essa coisa do tempo, né? Porque, veja, a gente está falando aqui de psicologia organizacional, RH, gestão de pessoas, né? E eu tenho passado muito para os alunos do 10º semestre, batido muito nessa tecla, a questão estratégica. Porque no Brasil nós não temos cultura de planejamento e de estratégia. Começa pelo indivíduo. As pessoas não têm planilha de finanças pessoais, as pessoas não sabem controlar o próprio dinheiro,
No geral, pergunto para os alunos também dessa área, eles não têm planejamento de carreira, né? Tipo, eu vou para onde tiver oportunidade, né? Tem que tomar cuidado, não vai virar um macaco bêbado com a metralhadora na mão, tirando para todo lado, tá? Você tem que ter um foco, né? Você tem que ter um direcionamento. Eu, quando eu me formei, assim, eu me formei já atuando no RH, e eu tinha sempre a ideia de que eu teria que ter esse vínculo, e aí até a gente um pouco de tema, né, que a gente também tratou, eu tinha que ter aquele vínculo empregatício de trabalho, né, de uma renda fixa, para eu poder justamente financiar o meu sonho, que era o consultório. Eu entendo que trabalho é para concretizar sonhos. Agora, isso depende do teu planejamento. E as próprias empresas no Brasil não têm esse perfil de planejamento, não têm esse perfil de estratégia. Deveriam ter. O sucesso seria muito maior, até porque a tendência da gestão de pessoas, a tendência do RH é ser altamente estratégico, é ter aquele colaborador empreendedor, né? Então, você vai ser selecionado por uma empresa como essa, eles querem entender não só se você entende da tua atuação, mas se você entende do mercado que aquela empresa atua, né? Então, se eu vou ser o selecionador, né, você é o psicólogo que faz o processo de recrutamento de seleção desse tipo de empresa, suponhamos, tecnologia, eu tenho que entender de tecnologia. Uma empresa de papel, eu tenho que entender do mercado de papel, né? Porque eu vou ter que selecionar pessoas que também tenham esse perfil, né? Que também atuem no mercado. Então, na verdade, a tendência é o colaborador ele virar um empreendedor co-parceiro mesmo, é um co-empreendedor da empresa, né, que ele atua. Ele também vai ter que empreender, né? E, ao mesmo tempo, as empresas vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer programas de reconhecimento disso. Porque também ficar só pagando aquele saláriozinho fixo, né, para a gente que está desenvolvendo, que está empreendendo dentro da tua empresa, não dá, né? Então, eu acho que a recompensa aí ela vai ter que ser muito bem revista. Tá? Agora, do ponto de vista individual de pandemia, eu acho que é isso mesmo, é traçar planos, traçar as estratégias e começar a atuar de uma forma empreendedora. Porque eu acho que é a tal história, a vida dá sinais, né? Então, se a gente está em isolamento por causa de uma pandemia, isso vai mudar para sempre as questões econômicas, o mercado, a relação de consumo. Já tem que ter essa coisa do empreendedorismo, né? Então, o psicólogo está mais online, por exemplo, né? Então, tem mais atendimentos, tem mais divulgação nesse sentido, né? O restaurante que não tinha delivery teve que passar a ter, senão ia morrer, né? Essas reinvenções, a gente ainda está no plano da criação, no plano do planejamento, do brainstorming. Então, acho que tem que viver bem esse momento, e quando a realidade estiver sedimentada nesse normal que estão falando, a gente vai ter que estar pronto, né? Senão a gente vai virar aquele empresário do final dos anos 90, brasileiro, que fala assim, eu não vou informatizar minha empresa, o computador é muito caro. O colaborador que use máquina de escrever, esse cara em um ano ele tinha quebrado. Não, eu concordo contigo. É isso que você falou, eu vejo muito. E é algo que eu discuto com os meus amigos, a dificuldade que o brasileiro tem de fazer planejamento. E agora você vê assim, um monte de gente se inscrevendo um monte de curso, e aí você pergunta, pra quê? Aí a pessoa não sabe, porque era de graça, vou fazer. Tá, nem tudo que é de graça eu devo fazer, isso faz parte, isso vai contribuir. Às vezes as pessoas têm um objetivo, mas elas não têm um step by step. E aí isso dificulta, porque se eu só sei onde eu quero chegar, mas se eu não sei qual caminho que eu tenho que seguir para chegar nesse lugar, eu vou ficar dando tiro para tudo quanto é lado, e talvez eu nunca vá chegar onde eu quero, né? Então, acho que o brasileiro ele tem muita dificuldade de planejamento de tudo. A gente começa a compreender agora que a maioria dos brasileiros não tem, por exemplo, reserva de emergência, que é uma coisa, me desculpa o básico, mas uma coisa básica pensando em finanças, né? Mesmo que você fale, mas eu ganho muito pouco e tal. Gente, mas às vezes você guarda R$10 por mês, mas você precisa começar a fazer alguma coisa. Então, nós, brasileiros, a gente tem vários objetivos, a gente é super criativo, mas a gente não consegue fazer esse planejamento de quais são os passos que eu preciso fazer para chegar onde eu quero e se organizar para que isso realmente se concretize, né? Pois é.
E assim as pessoas não concretizam sonhos. Por exemplo, tem gente que sonha em fazer intercâmbio e diz que não dá. Se guardar dinheiro, dá. Eu vi esses dias aí uma divulgação de uma empresa de intercâmbio, não dava nem 3 mil reais de começo. Vai passar é um período curto, evidentemente, né? Mas à medida que a pessoa vai trabalhando, vai ganhando, ela vai conseguindo estender lá, né? Então, às vezes as pessoas elas deixam de ter grandes experiências ou de coisas positivas, né? Porque estão investindo no lugar errado. Mesmo faculdade, poxa, faculdade são 4 ou 5 anos de pagamento que você tem que fazer, né? Então a pessoa contrai dívida, faz FIES, né? Pô, será que não é melhor? O intercâmbio ele é muito mais barato do que uma faculdade. Por que não fazer um intercâmbio antes? Pô, você tem 20 e poucos anos, pô, vai para fora, né? Faz o intercâmbio e você volta. Antigamente era muito caro. Eu mesmo tinha essa oportunidade de fazer. Era muito caro para fazer. Hoje em dia é muito mais acessível, né? E é engraçado, porque para fazer um intercâmbio, a pessoa tem que ter necessariamente dinheiro guardado. Uhum. Ela pode ir para fora sem ter dinheiro guardado. Né? Para você ver como Quando você chega em Dublin, por exemplo, a primeira coisa que eles pedem é o extrato da conta. E você precisa ter um valor X. Deve ter mudado agora, mas na época que eu fui, você precisava ter 30 mil reais na conta. Isso, então, precisa juntar. Você precisava provar que você tinha dinheiro. Só que aí você vai falar assim, 30 mil, né? Filho, faz as contas, vê quanto custou para a faculdade. Muito mais de 60. Já fiz essa conta. Você põe aí R$1.000, mais ou menos, que é uma média aí que a gente pode dizer de um curso de psicologia, já são 12 mil ao ano, vezes 5. Vou ler só o comentário da Jéssica aqui, que a gente tem 10 minutinhos. Olha, eu saí de uma empresa que trabalhei 10 anos para seguir o sonho de ser empreendedora e ter tempo para investir no meu sonho de fazer psicologia. Mas ambas escolhas me causaram muito medo. Quer comentar, Edu? Eu não entendi muito bem. Ela saiu da empresa para fazer psicologia, é isso? Ela trabalhou 10 anos na empresa e aí ela saiu para empreender no sonho dela, que é psicologia. E ela ficou com medo tanto de sair da empresa quanto de começar esse novo projeto aí, que é a psicologia em si. Que bom que ela tem medo, porque tem que ter mesmo. A pessoa sem medo, a pessoa é inconsequente. Agora, o medo, ele não pode ser desculpa para não fazer. Eu acho que ela fez muito certo. Porque, assim, é o que eu digo, as pessoas têm que perseguir os sonhos. Senão, vai ficar existencial que não tem cabimento. Né? Quer dizer, por que eu vou trabalhar, né? E precisa quebrar um pouco, e eu acho até que todas essas questões do home office que a gente discutiu hoje vão ajudar nesse sentido. A gente tem que quebrar essa coisa de que, para eu ser um bom trabalhador, eu tenho que sofrer no trabalho. Trabalho é sofrimento. Trabalho é um mal necessário. Tá? Óbvio que o trabalho ele não pode ser agradável o tempo todo. Óbvio que vai ter coisas desagradáveis no seu trabalho e coisas que você não gosta de fazer. Tá? Que nem falam de casamento. Casamento é comer um saco de sal junto. Casamento são 2 doses de desprazer para uma de prazer. Então não casa. É minha opinião, é minha maneira de ver. Tá? E trabalho é a mesma coisa. Eu não vou para um trabalho em que a maior parte do tempo eu vou estar em sofrimento. Porque eu não gosto, porque é uma coisa que vai contra o que eu acredito, ou seja lá por qual motivo for. Então acho que ela está muito certa. O medo ele é natural. A novidade, as mudanças, elas trazem insegurança, elas trazem ansiedade, né? Então, poxa, Jéssica, pega esse medo aí, transforma em energia justamente, né, para você se prevenir, para você ser proativa, né, para deixar as coisas em ordem, planejada, para você ir montando a sua carreira, né? E principalmente, gente, principalmente o pessoal aí que é novo, tá? Eu tô vendo que tem muita gente experiente aí. Mas assim, gente, tem que fazer vínculos, amizades, contatos, por todos os lugares que vocês passarem, tá? Eu me formei em 98, comecei minha carreira em 99, eu praticamente não fiquei sem trabalho em nenhum momento desde que eu me formei, tá? Agora, vocês acham que é porque eu mandei meu currículo? Não. Todos os trabalhos que apareceram para mim foi alguém que me indicou. Todos, sem nenhuma exceção, né?
Sem indicação, a gente não vai a lugar nenhum. Você vira só aquele pedaço de papel, aquele currículo no meio de 500, 1.000, 5.000 ali, que estão ali concorrendo com você. Então, a O gente Lucas precisa... até mandou isso aqui. Ele falou que passou por várias empresas, mas sempre mantendo contato, porque no ver dele, talvez essas empresas poderiam em algum momento serem... É que é a questão do network, né? De você sair dessas portas abertas e tudo mais. Tem que ter LinkedIn, tem que trocar informação, não tenho medo de compartilhar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que é para ser compartilhada mesmo. Né? Não tenho medo de ajudar. Né? Ajudem, porque amanhã ou depois é essa pessoa que também vai te esticar a mão e vai te ajudar. Né? Então, mas sabe uma coisa do que eu acho que os alunos não percebem? Não sei se você tem essa mesma visão que eu. O network, ele começa na própria sala de aula. Eu lembro quando eu estudava que eu falava, nossa, para essa pessoa eu mandaria paciente, para essa pessoa eu mandaria minha mãe. E tem gente que você fala, meu, nunca, sabe? Tem uma amiga minha que ela falou que foi trabalhar numa empresa, ela deu de cara com a menina que era terrível. Na hora que ela viu a menina ela já falou, isso não vai dar certo. Começou a trabalhar, foi o tormento, porque o comportamento de sala de aula se repetiu no ambiente de trabalho. Pois é. E é isso que eu acho que os alunos precisam também se preocupar. A minha postura em sala de aula diz muito sobre o profissional que eu vou ser, né? Com certeza, eu acho. Aliás, a gente, em todo o ambiente que nós estamos, né, quando a gente é o nosso lado profissional, ele é sustentado pelo nosso lado pessoal também. Né? Uhum. A pessoa ela não pode ser um mau caráter pessoal e um bom caráter profissional. Isso não existe. O mau caráter, ele é mau caráter sempre. Né? Então, é bem isso. Eu acho que é uma questão de autoimagem. Né? O network, ele começa no marketing pessoal, que é você saber se vender bem, né? As suas habilidades, as suas competências, né? Tá com a aparência correta para o momento correto, aparência que eu digo, apresentação pessoal. Né? Sim. Tem muito cara aí, as meninas não tanto, mas tem muito cara aí imaturo que vai bastante chiclete para entrevista, que não vai com a roupa adequada, que não coloca um terno quando é uma entrevista numa empresa, numa corporação. Então... Nós falamos de uma live, a gente falou só de planejamento de carreira, e outra nós falamos só sobre a imagem, né? O que a sua imagem diz sobre você. Que São isso é boas importante. ideias. Postura corporal, que é uma coisa que não está muito na cultura nem do ocidental, que dirá do brasileiro. É verdade. Eu falo muito sobre comunicação não verbal com os alunos, a questão de postura, né? Porque apesar de a gente não ter o hábito, não ter a cultura, a gente passa essa informação e as pessoas analisam, ainda que inconscientemente, essa questão da questão corporal. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Tem muito conhecimento. A psicologia também, como é uma ciência muito nova, ela proporciona ainda descobertas, né? Então eu acho que a gente também, aí todo mundo, né, que é da área, a gente também tem muita coisa aí para descobrir e que vão ser instrumentos novos que vão ser importantes para a nossa profissão, acho que para o mundo de uma maneira geral, já que toda a ciência contribui para o mundo. Ó, tem vários agradecimentos aqui, falando que você e eu ajudamos alguns alunos depois que eles já estavam formados. Tem ex-aluno falando que não vai largar da gente. Estamos à disposição, né? Continuamos por vocês. Edu, faltam uns 5 minutinhos. Eu queria te agradecer imensamente. Cara, você é uma pessoa que tem, assim, uma bagagem surreal. Assim, as informações, o nível de conhecimento que você tem. É muito gostoso de te ouvir, de verdade. A coisa muito fluida. E te agradeço imensamente por ter aceito. E agradeço em nome dos alunos, porque foram eles que pediram a live. Gente, eu quero agradecer todo mundo que veio, que participou. Vocês foram muito, muito ativos, muito legal. Eu agradeço muito, agradeço você também. Vamos fazer outra, Sara. Com certeza aí a gente... Ó, tem várias sugestões aqui, Edu. Faça uma live sobre expressão corporal. Vamos segui-las. Aí vamos montar um esqueminha, né? Porque até esse semestre eu nem dei aula nesse tema, justamente porque eu ainda não sei como fazer isso na câmera, mas tem jeito. Eu acho que tudo que a gente faz presencialmente, hoje a gente tem condições de fazer virtualmente. Então a gente pode pensar assim.
A gente Mas planeja eu qualquer coisa compra aquele tripézinho, como eu até tô olhando para comprar, sabe? O tripé que tem toda a iluminação, que já tem suporte, também você consegue um distanciamento e tal, acho que fica vendo bacana. AliExpress que tá barato, viu? Ah, eu tô pesquisando, que tá sendo carinha as coisas. Caro. Vi no AliExpress que é bem mais barato. Olha lá, o Tem que comprar AliExpress microfone de tá propaganda lapela. aqui na live, por favor. É mesmo? Ó, pode mandar pagar, pra gente. viu? Obrigada a todo mundo que esteve conosco, principalmente Fábio Guedes, Taninha, que eu amo de paixão, Lucas, que está sempre aí me atormentando, mas eu amo você. O que ele colocou? Amei demais. Para Eduardo, obrigado por compartilharem conhecimento. No caso, é Edu, né, querido? Eu só fiquei aqui inquirindo, tipo detetive. A gente tá aqui para isso. Tá bom. Parabéns. Gente, sensacional. Obrigadão, Edu. Que bom que vocês gostaram. Beijo para todos, abraço para todos. Valeu o convite, Sara. E que todo mundo descanse aí, que segunda-feira a gente está no enfrentamento de novo. Né? Um bom final de semana aí para todos. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Beijo para vocês. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco. Espero que de alguma forma tenha contribuído. Nós fizemos isso de coração, a pedido de vocês. Se ficou dúvida, manda aí, que aí eu falo com o Edu e a gente arruma alguma forma de responder, tá bom? Vou tentar deixar salvo, porque como vocês sabem, às vezes o meu Instagram não permite. Beijo para vocês, uma ótima semana que se inicia amanhã. Quem puder fica em casa, quem não puder vai tomando todos os cuidados necessários, tá bom? Tchau, tchau, obrigada.